Evitar a obesidade, tema de hoje. Amanhã, 11 de outubro, é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Para repercutir a importância de ter uma boa alimentação, quais os cuidados com a alimentação para evitar a obesidade, quais são as principais doenças que a obesidade causa nos adultos e crianças. Entre os aspectos, vamos conversar hoje com o nosso colaborador, o Dr. João Eduardo Nunes, professor de endocrinologia da Faculdade Santa Casa de São Paulo. O Dr. João Eduardo Nunes, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Super Rádio Tupi. É um prazer imenso recebê-lo aqui na tarde Super Rádio, viu? Obrigado, Jorge. Gosto muito quando o senhor vem aqui e é convidado para a gente bater o papo de um assunto tão sério, porque eu também sou gordinho e eu sei das dificuldades. E é por isso que hoje esse bate-papo é direcionado para você que tem alguém que tem sobrepeso na sua casa, alguém que está obeso, alguém que tem obesidade mórbida. Doutor João, de que forma nós podemos nos alimentar para evitar a obesidade? Bom, primeiro é importante ressaltar que a obesidade é um problema não só relacionado à parte alimentar, mas principalmente ela tem um caráter genético muito grande. Então a genética é um dos principais marcadores, um dos principais causas da obesidade. E essas pessoas que têm tendência a engordar devem entender que tem que comer menos, fazer uma reeducação alimentar e atividade física o resto da vida, porque a doença é genética e ela só piora com o passar do tempo. Entendi. E quais os outros cuidados assim que a gente deve ter para evitar que a obesidade se torne um problema muito sério? Porque, como o senhor bem disse, não é só alimentação, né? Não é porque come demais, é um problema genético. Isso, tem cunho genético, não é uma doença 100% genética, mas tem um cunho genético muito grande. Sim. Quer dizer, o que a gente tem que entender? Que a gente tem um metabolismo mais baixo do que as outras pessoas e que as pessoas que têm obesidade têm que comer um pouco menos. Da mesma maneira que tem pessoas que comem demais e não engordam, todo mundo conhece um que é assim, né? Vários eu conheço. Pois é, tem pessoas que mesmo comendo menos, não estão comendo tanto que nem as outras pessoas, ganham peso, que é a tendência de cada um. É verdade. Então é importante entender que a reeducação alimentar tem que ser para sempre. Doutor... Agora, outra coisa que é importante é identificar que tipo de obesidade pode causar problema de saúde. Né? A obesidade hoje é a maior causa de hipertensão arterial, a maior causa de diabetes do tipo 2, e ela acontece, esse tipo de doenças acontecem quando a pessoa ganha peso, mas principalmente ganha peso na cintura abdominal, né? Na barriguinha. Então, todo homem que tem a cintura abdominal acima de 102 centímetros e toda mulher que tem a cintura abdominal acima de 88 centímetros tem um risco maior de ter a obesidade relacionada a essas doenças, de hipertensão arterial e de diabetes tipo 2. E são problemas bem sérios, inclusive diabetes que não tem cura, mas tem controle, né, doutor? O diabetes tem um controle muito grande hoje, muito fácil, inclusive. Ainda os medicamentos não estão acessíveis para todo mundo, mas o avanço no tratamento do diabetes foi muito grande nos últimos 10 anos. Então, são doenças que a gente consegue controlar. Agora, quanto mais um diabético, por exemplo, você tocou no assunto do diabetes, quanto mais um paciente portador de diabetes perde peso, mais fácil fica para o médico que está do outro lado da mesa tratar a doença dele. Verdade. Agora, doutor, o que a gente pode citar? Diabetes, a hipertensão. Eu poderia falar também a respeito de problema de sobrecarga nas articulações também, né, doutor? Então, a hipertensão, o diabetes, o problema de triglicéridos são problemas metabólicos, né? Agora, existem os problemas mecânicos da obesidade, que é a sobrecarga nas articulações. Agora, mais grave do que isso é o paciente que tem apneia do sono. Nossa. Então, isso é uma doença muito grave, desencadeada, na maior parte das vezes, pela obesidade. Então, são aquelas pessoas que roncam muito à noite e param de respirar. Tem períodos de falta de respiração, que a gente chama de apneia, enquanto dormem. A apneia do sono, ela junto com a obesidade, quando as duas estão somadas, aumenta muito o risco da pessoa ter uma doença cardiovascular, que a gente poderia resumir em duas: o infarto e o derrame, o infarto do coração e o derrame. Então, identificar essa pessoa que tem esse risco cardiovascular acaba sendo teoricamente mais fácil. São aquelas pessoas que têm obesidade, principalmente na cintura,
E, somado a isso, aquelas pessoas que têm apneia do sono. E isso, quem dorme junto com a pessoa, consegue identificar, que é aquelas pessoas que roncam muito e param de respirar enquanto estão dormindo. Entendi, doutor. Nossa, situações graves a ser pensadas, hein? Muito grave. Então, quer dizer, foi criado um dia de prevenção da obesidade, porque a obesidade não é simplesmente um problema estético. Obesidade é uma doença séria que deve ser encarada pelos médicos, pela esfera federal, de governo e pelos pacientes como doença e não como uma simples vontade que o paciente tem de perder peso. Entendi, doutor. Agora me fala, doutor João, a tireoide também pode ser uma contribuidora para determinada obesidade, doutor? Não, a tireoide, quando ela está disfuncional, quando ela não funciona direito, ela pode ser um gatilho para o começo da obesidade. Mas ela não é a principal causa de ganho de peso. E as pessoas que têm hipotireoidismo, mas que estão tomando medicamento, estão tratando o hipotireoidismo, você não pode dizer que o hipotireoidismo é que está levando a problema da obesidade, tá? Certo. A obesidade, o hipotireoidismo só leva a problema relacionado à obesidade quando o médico ainda não fez o diagnóstico. Depois do diagnóstico e tratamento, você não pode mais colocar a culpa na tireoide como encadeante da obesidade. Compreendo. Doutor, o ansioso também tem propensão a ser obeso? O paciente ansioso acaba comendo um pouco mais porque ele descarrega toda a ansiedade dele na comida. Né? Nesse momento é que vale a pena a gente ter algumas alternativas. E a principal maneira da gente controlar a ansiedade é a atividade física. Entendi. Então a atividade física ajuda a perder peso e ajuda a controlar a ansiedade. E no caso das nossas crianças, a que fatores nós devemos ficar atentos que podem indicar, por exemplo, uma obesidade infantil, doutor? A obesidade infantil, você bem lembrou, ela está crescendo muito no Brasil. Hoje, aproximadamente 33% das crianças brasileiras têm obesidade. E isso vai fazer com que, no futuro, essas crianças, em se tornando adultos, o Brasil será, em 2030, o 5º país do mundo em maior população de obesos. Meu Deus. Só para você ter uma ideia. Então, o quadro é sério. Como é que a gente pode inverter isso? A gente pode inverter com alimentação saudável e estimulando a criança a fazer aquilo que elas não conseguem fazer mais, até por motivo de segurança, que é o brincar, né? Quer dizer, a criança tem que ter espaço para brincar, tem que ter espaço para correr, tem que ter espaço para fazer atividade física, tem que incentivar a atividade física na escola, tem que fazer a criança fazer educação física. Muitas não querem fazer, os pais têm que ficar em cima para que elas façam. E principalmente diminuir o consumo de comida industrializada, porque na maioria das vezes a comida industrializada é muito rica em gordura e açúcar. E isso faz com que a obesidade seja um problema maior ainda. Então, quanto mais a mãe conseguir fazer a comida em casa e comprar menos alimentos, levar a criança para comer menos, de vez em quando tudo bem, mas não pode ser uma coisa diária. Quanto mais isso acontecer, mais a prevenção da obesidade infantil acontece. Entendi, doutor. Doutor João, o que eu acho que a gente tem que colocar e tem que ser pensado também é a respeito desses fast foods também. Atenção, mamãe, alô, você papai, você vovô, eliminar um pouquinho do cardápio, né, dos pequenos. Fast food. E eu estava analisando uma pesquisa que eu estava procurando, né, na fonte da internet aqui, na família, uma família de 1980, por exemplo, e a família de hoje, de 2012, a média de peso aumentou em 30 quilos da casa toda, né, doutor? Exatamente. Por quê? Porque está cada vez se industrializando, comprando mais produtos industrializados para servir para as crianças, né? Sim. E acaba-se muitas vezes saindo para fazer um lanche que, até do ponto de vista financeiro, acaba sendo um pouco mais barato até, né? Por incrível que pareça. Então, tudo isso faz com que o consumo desses alimentos seja cada vez maior, e isso não pode acontecer. Verdade. Existe todo um esforço dessas redes de fast food tentarem fazer uma alimentação mais saudável, mas mesmo assim isso tem que ficar para exceção e não para coisa constante como está hoje, né? Doutor João Eduardo, o profissional doutor João falando agora com quem está obeso. Qual que é o recado que o senhor poderia falar assim como profissional agora, falando em todos os lares, doutor João? O recado principal é que
A obesidade é uma doença que não tem cura, só piora com a idade. Isso não é uma coisa trágica. Isso é para que as pessoas entendam que elas têm que começar a combater isso. E combate-se isso com atividade física regular e com reeducação alimentar. É procurar nutricionista, o profissional da nutrição é extremamente importante junto com a gente, procurar o endocrinologista ou o médico que trata a obesidade, para que faça-se uma reeducação alimentar. Mas não entender a obesidade ou o tratamento da obesidade como uma coisa de curto espaço de tempo. Isso tem que ser uma mudança para toda a vida. Dessa maneira a gente perde peso e evita as complicações de longo prazo que a obesidade pode causar. Maravilha. Doutor João, a Super Rádio Utopia agradece demais pela participação, pelo carinho com o nosso momento de informação informativa aqui na nossa tarde Super Rádio. Muito obrigado pela participação e valeu mesmo por todas as orientações. Obrigado, Jorge. Abraço aos ouvintes. Um abraço. Um abraço. Obrigado, doutor João Eduardo Nunes, professor de endocrinologia da Faculdade Santa Casa de São Paulo. Falou a respeito da obesidade. Como evitar a obesidade?